noite a todos. Deus abençoe. Estamos mais uma vez aqui reunidos para podermos adorar o Senhor com os nossos louvores, também ouvindo aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Este momento convido a todos para podermos iniciar com uma breve leitura no livro de Lucas, capítulo 13, do versículo 1 ao 5. Uma breve leitura. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vô-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vô-lo afirmo. Mas, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Tragédias, consequências. Essa semana com uma tragédia também que me chamou bastante atenção, a queda de um avião, os familiares ali, nós sabemos, sofrimento. E eu me lembrei desse texto, quando os discípulos, aqueles que estavam acompanhando, vieram trazer essas notícias e Jesus ensina algo, porque é uma tendência do ser humano olhar uma verdade e pensar que tudo se resume àquela verdade. O que é uma verdade? Por exemplo, aqui, de fato, existem momentos em que o juízo de Deus vem sobre nações, Sodoma e Gomorra, em alguns momentos, mas não é o juízo pleno de Deus, porque o juízo pleno de Deus vai acontecer na sua volta. O objetivo pelo qual tudo acontece hoje é para a salvação. Então não é uma verdade que você pode olhar uma pessoa sempre que está com alguma coisa, está doente, que aquela pessoa está sofrendo no sentido de alguma punição, ainda que seja verdade que em alguns momentos isso aconteça por causa de um pecado. Então, nem sempre é isso que está acontecendo. Então é comum, mas nós olhamos e ao nosso redor, tudo que tem acontecido ao mundo, todas essas tragédias e não se limitam como uma queda de um avião. Eu imagino o desespero, a gente fica no desespero de quem estava na situação, ao mesmo tempo na aflição, na dor dos familiares nesse momento. Então, quantas tragédias nós não temos ao nosso redor, relacionada à fome, destruição, mortes, violências, sofrimento, doença, tormenta, angústia, quando nós não conseguimos sequer descansar. Mas as tragédias, elas não só acontecem dessa maneira repentina. Algumas tragédias são nesse sentido que nós vemos assim, repentinos. Repentinamente, aconteceu. Esse é o ápice. Algumas, ainda que nós possamos olhar para essas tragédias como um alerta, esse é o ápice de tudo que acontece, nós podemos entender também e tentar compreender a caminhada de algumas tragédias que acontecem ao nosso redor. A Bíblia também nos mostra uma conexão profunda das nossas escolhas e as consequências destrutivas que nós vemos em nossas vidas. No final, tudo nos leva a uma necessidade que foi relatada aqui por Jesus Cristo. Qual é essa necessidade? O arrependimento, a mudança de rumo. Não há prazer em Deus na tragédia, porque quando nós olhamos para a morte que acontece, independente de ter sido quando acontece por juízo ou não, por trás tem uma dor muito grande que é o sofrimento da morte.
que vem por causa de algo que aconteceu na humanidade há muito tempo, que é relatado na Bíblia, que é a queda do homem e o afastamento de Deus. E a solução que nós temos em Jesus Cristo para este dilema, para essa dor, que é o arrependimento e a mudança de rumo. Então, tragédias, elas irão acontecer, mas não há tragédia maior do que aquela que nós estamos ou que nós vamos construindo. E eu convido então a todos para nós podermos ler o texto base, que está lá em Juízes, capítulo 15, para nós podermos meditar nessa que eu chamo espiral da tragédia. Juízes, capítulo 15, versículo 1. Passando algum tempo, nos dias da ceifa do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher, pois dizia: entrarei na câmara de minha mulher. Porém, o pai dela não o deixou entrar. E lhe disse: por certo, pensava eu de todo a aborrecias, de sorte que a dei ao teu companheiro. Porém, não é mais formosa do que ela, a irmã que é mais nova. Toma-a, pois, em seu lugar. Então Sansão lhe respondeu: desta feita sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. E saiu e tomou 300 raposas, e tomando fachos, as virou cauda com cauda, e lhes atou um facho no meio delas. Tendo ele chegado fogo aos tições, largou-as na seara dos filisteus, e assim incendiou tanto os molhos como o cereal por ceifar, e as vinhas e os olivais. Perguntaram os filisteus: quem fez isto? Responderam: Sansão, o genro do Timnita, porque ele tomou a mulher e a deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e o seu pai. Disseram-lhe Sansão: se assim procedeis, não desistirei enquanto não me vingar. E feriu-os com grande carnificina, e desceu e habitou na fenda da rocha de Etã. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, por nós podermos estar na tua casa, ouvindo, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Abre, ó Deus, os nossos olhos e o nosso coração para poder entender e compreender um pouco mais de ti. Nos revigora, nos dá força e nos dê ânimo, Senhor. Nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Em Lucas, no capítulo 13, Jesus menciona tragédias que ocorreram em Israel, como morte de galileus, por ordem de Pilatos, e o colapso da torre de Siloé. Então ele desafia a uma visão que existia, que era comum, de que todas as tragédias, eram punições, não que não existam. Eu gosto de grifar isso porque uma verdade não anula a outra. Nós precisamos entender e compreender as coisas que acontecem com um discernimento, com sabedoria, com auxílio do Espírito Santo, com todos os fatos que ali existem. E em Juízes, assim como nos manda estar preparados para a urgente necessidade de arrependimento. Em Juízes 15, vemos essa história, essa parte da história de Sansão, que, motivado pela traição de sua esposa, que foi o que aconteceu ali, ele toma uma atitude de vingança e incendiar os campos dos filisteus. Essas passagens nos ensinam a importância de nós confiarmos no Senhor, vivendo uma vida de arrependimento e fé. A verdadeira segurança e paz vem de uma fé genuína. Sansão, ele nasceu num período em que os israelitas haviam chegado a um nível particularmente baixo diante do Senhor. Eles estavam vivendo uma apatia espiritual completa. Eles, naquele momento ali, é como se uma pessoa, depois de ter caminhado bastante,
e de não ter conseguido alcançar aquele objetivo que ele tinha, está muito cansado e ele para no meio do caminho ou perto do final, ele desiste porque já não tem mais forças. Quando nós caminhamos muitos anos da nossa vida, temos situações em que nós no início confiávamos, mas por algum motivo nós paramos de confiar. Assim estava Israel, porque eles tinham vigor, eles tinham força, mas eles estavam num momento em que eles estavam dominados pelos filisteus. E aqui nós, na escola de discípulos, em algum momento a gente aborda com mais profundidade isso, mas em algum aspecto seria como o que os judeus estavam vivendo com Roma, que eles estavam, na verdade, debaixo daquele domínio e estavam satisfeitos com aquela situação por não lutar mais contra o pecado e nem mais clamavam para sair. Era como acontece também na sociedade de hoje, com aquilo que nós temos aprendido em relação ao avanço de governos totalitários, governos que dominam as pessoas, como a Coreia do Norte, governos que são marcados pelo comunismo, socialismo, onde as pessoas entregam a sua vida para que o governo cuide delas. E elas chegam num momento que elas ficam assim, é uma promessa no início de você ter fartura, ter uma igualdade social, que eu chamo isso que é uma ilusão, você ter uma igualdade social e para isso todos ficam sacrificados e colocam todos no mesmo nível social, que é lá embaixo, e as pessoas começam a chegar num ponto em que estão num sofrimento grandioso, no sentido de que tem escassez, como nós temos países aqui vizinhos que tem acontecido isso. Então, esse estado deles era uma total apatia e conformidade com a situação, quando a pessoa perde a responsabilidade pela própria vida. Porque Deus, Ele nos chama a sermos donos da nossa vida debaixo do Senhor. Donos com propriedade. Quem é o nosso dono é o Senhor, somente Ele. E Ele cuida de nós. Nós temos que cuidar daqueles que são necessitados. Mas você já reparou que Deus nunca te obrigou a fazer nada? Ele nunca te obrigou a fazer nada. Ele não tem essa característica, ainda que seja bom e ainda que aquilo o agrade, Ele te dá liberdade para você escolher. Você tem a escolha de estar na igreja, você tem a escolha de estar em casa. Você tem a escolha de obedecer ao Senhor e você tem a escolha de desobedecer. Ainda que se nós nos aprofundarmos, só existe uma escolha, que é obedecer ao Senhor, porque é só essa que é a certa. Só existe uma escolha, mas ainda assim, há uma permissão para que você se afaste, ainda que não seja do desejo de Deus. O nascimento de Sansão, então, nesse cenário em que eles já não clamavam mais, é um nascimento milagroso. Ele se torna muito mais notável quando nós temos esse pano de fundo. Por quê? É sempre uma alusão para Cristo na nossa vida. Porque é pura graça, aonde não se há nem clamor por ajuda. Mas ainda assim Deus vem de forma milagrosa. E o que Deus mostra é o seu compromisso, o compromisso que Ele tem com o povo que Ele chamou. O compromisso de Deus não é anulado por causa das nossas falhas, ainda que as nossas falhas nos afastem de Deus. O compromisso de Deus irá se cumprir, porque Ele zela pela palavra dEle, faz de uma forma que se cumpre e não tem os seus planos frustrados. E nós vemos esse milagre porque Sansão, ele nasce de quem era estéril. E na medicina atual, nós sabemos que irá falar, não tem como uma mãe estéril ter filhos, engravidar. E não existia nenhum tipo de tratamento moderno, óbvio, para poder mudar isso. E aquilo simbolizava e simboliza também o que iria acontecer em Israel através da vida de Sansão e que se faz de forma completa através de Cristo na vida da
aquele que clama por ele. Então aquela que era estéril traria vida. Da mesma forma, Israel, que estava morto, voltaria à vida através do poder de Deus pela vida de Sansão. Então nós vemos nessa história bondade e soberania. A bondade e a soberania de Deus não se separam, porque no meio de uma vida sem compromisso, que foi vivida por Sansão, aonde ele estava simplesmente querendo satisfazer os seus próprios desejos, levando uma vida dissoluta como ele queria, e ele estava se dissolvendo por causa das suas decisões. Mas não sabia ele que os planos de Deus não estavam sendo frustrados e as decisões erradas dele não frustraram o plano de Deus. Tanto não frustrou o plano de Deus que nós estamos aqui hoje falando da história que aconteceu ali e podemos fazer ligação com aquilo que Cristo fez. Bondade e soberania é a marca de Deus na história. Atrás de tudo, por trás de tudo que nós vemos acontecendo, de toda dor, de todo momento de alegria, de toda injustiça, tem o controle de Deus. E os planos de Deus não podem ser frustrados por causa das situações negativas que acontecem. Não há nada que possa arrebatar um salvo da mão de Deus. Não há ninguém que tenha poder para poder anular os feitos de Deus. Mas nós temos muitas coisas a aprender para não repetirmos, porque é melhor que nós venhamos a contribuir com o plano de Deus, fazendo a vontade que lhe agrada. Não praticando mal ou participando daquele que faz e pratica a injustiça. E do versículo 1 ao 3, nós podemos ver que as decisões que tiveram em Sansão, elas levaram a outras decisões erradas e precipitadas. Então, decisões precipitadas geram tragédias. Toda decisão precipitada irá gerar tragédia, irá gerar prejuízo. Quando nós agimos por medo, quando nós agimos por falta de fé, irá gerar consequências na nossa vida. Diz que Sansão, por que ele estava naquela situação? O que tinha acontecido? Já não era para ele estar se casando com pessoas de fora. Ele viveu como ele queria. Mas ainda assim, era uma tragédia atrás da outra. Precipitado e egoísta. Sansão, no capítulo 14, ele faz um enigma de algo que tinha acontecido com ele, para poder fazer uma aposta com os filisteus. E aposta aquilo que ele nem tem. A aposta que ele faz, ele nem tinha para dar, que gerou uma outra tragédia, que ele teve que matar pessoas para poder pagar aquilo ali. E ele revela o enigma para a sua esposa, que ele estava num período de festa. E essa sua esposa é ameaçada pelos filisteus para poder declarar, pegar esse enigma, e ela recebe esse enigma de Sansão e passa para os filisteus com medo da ameaça. E depois Sansão vai embora. O seu sogro, por causa da desonra, por causa do que tinha acontecido, pensou em si: ele não volta mais, ele foi embora. Sansão estava provavelmente com raiva, aborrecido. De alguma forma, ele não conseguia mais ficar ali, então ele saiu.
talvez também fugido para não tentarem matá-lo, mas ele sai, depois ele volta com uma oferta, e ao voltar com essa oferta, o sogro dele, também tentando reparar, oferece à irmã. Então, quando nós vemos que ele oferece à irmã, percebe-se que, no mínimo, ele estava com medo de Sansão, mas, ao mesmo tempo, nós vemos que ele sabia que a decisão foi precipitada. Uma decisão precipitada, mas o que esperar também de quem não tem proximidade com Deus? São decisões precipitadas. O que esperar? Não é de admirar. Nós saberemos que existirão essas decisões. Mas Sansão volta. Ele volta, o sogro acreditando que ele tinha abandonado e não tinha. Ele volta, depois de tudo que aconteceu, depois do que ele fez no capítulo anterior, e agora ele não tem mais a esposa. Ele se sente novamente o quê? Traído e humilhado. Ele já tinha sido traído pela esposa, que o traiu contando a história, e ele vivendo uma vida do jeito que ele queria. E ele faz uma promessa ali: eu vou me vingar. Eu vou me vingar. Eu vou vingar e não serei culpado. Eu tenho motivo e tudo que eu fizer ali é como se eu tivesse a chancela para poder fazer. Então eu posso fazer essa atitude de vingança pessoal. Mas tem consequências. Só que me assusta a maneira como ele se vinga. Ele primeiro diz que ele é inocente, porque ele tinha por que fazer aquele mal. Ele não aceita aquela oferta da irmã. Mas o que fala no versículo 4? E saiu e tomou 300 raposas. Raposa tem uma característica de viver de forma solitária. Essa mesma palavra tem a tradução também para chacais, que são parecidos. Então, acredito que são os chacais, porque, independente de ser o chacal ou a raposa, o chacal só vai dar menos trabalho, mas reunir 300 animais, pare para pensar nisso. A vingança também deu trabalho, não deu? O que vocês acham? Deu trabalho. A vingança em nosso coração dá trabalho. Ela não é repentina. A nossa decisão de fazer, ela é. A decisão foi tomada de forma precipitada. E aí vem mais uma consequência, mais uma decisão. E ele não mede esforços para falar: vou reunir aqui esses animais, reuniu 300. Eu sei que eu estou em 2 e-mails, um tem 30 e-mails para ler, o outro tem 22 mais ou menos. E eu não consegui ver essa semana. Fiquei desde o dia 5 e 6 sem ver alguns e-mails, vi tantos outros, mas eu tenho 30 e 20. 50 e-mails para mim já é ruim tratar. Então eu fico imaginando a diferença de trabalho. Ele está reunindo 300 animais para poder fazer aquilo ali. Então dá mais trabalho do que eu acredito, do que eu ler ali. Não necessariamente eu tratar meus e-mails. Pode ser que eu tenha um e-mail que vai tratar por dias. Mas para eu ler meus e-mails ali, eu devo levar meia hora talvez. E eu acredito que ele, para reunir 300 raposas, vai levar bem mais do que isso. Então, a vingança em nosso coração, há tempo de nós desistirmos dela. De nós ouvirmos o Senhor nesse período, para não aumentar a tragédia. E Sansão, ele captura essas 300 raposas e amarra tochas nela, em suas caudas. E ao mesmo tempo você vê que ele é estrategista, porque ele fez esse trabalho, mas ao mesmo tempo a destruição foi em massa. Ele causou como se fosse um colapso financeiro. Ele causou um prejuízo, e não foi um prejuízo de um feijão queimou.
ele causou um prejuízo de uma colheita completa, que iria dar sustento para quantas famílias? Então foi esse o prejuízo ocasionado ali pela estratégia de Sansão. Então ele fez meticulosamente, apanhou esses animais, como que para fazer o mal, às vezes nós somos sábios, né? Nós somos valentes. Cuidado com decisões e com estratégias que venham a prejudicar os outros. Ainda que você tenha sofrido algo que de fato você possa falar, eu não deveriam ter feito isso comigo. Mas as nossas escolhas futuras podem acabar com esse espiral de tragédia que às vezes acontece na nossa caminhada. Porque é muito melhor e muito mais agradável ser usado pelo Senhor ao lado do Senhor. Porque até aquele que pratica o mal é servo de Deus para que se cumpra a vontade dele. Mas o castigo sobre a vida dele não deixará de vir. Agora, aquele que caminha com o Senhor, sofrendo por sofrer por andar com o Senhor, tem uma vida diferente. Porque ele recebe o refrigério do próprio Deus e o suporte diretamente de Deus para poder se manter de pé diante das situações mais tenebrosas da vida. Não existe consolo e conforto maior para aqueles que estão na tragédia do que Deus, do que Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é aquele que consegue nos alimentar e fazer um milagre para aquele que não tem vida. Ele tira e traz a esperança da vida para aquele que está sem esperança. Para aquele que perdeu a vida, ele entende que Deus está guardando aquele a quem ele prometeu. Os nossos filhos, é possível que nós tenhamos medo. O que será deles? Eu vejo tragédia do meu lado. Talvez nós tenhamos desistido, ficado apáticos como eles. Já não oramos mais. Imaginamos, será que o Senhor vai cumprir aquela promessa na minha vida ou naqueles que o Senhor me deu? Nós precisamos olhar a história de Israel e ver da onde Deus consegue fazer um milagre. Nós não precisamos ter nada para poder Deus fazer algo. Aquilo que nós temos, nós precisamos colocar diante do Senhor. Aquilo que nós não imaginávamos possível, é possível quando nós olhamos para Deus. E numa situação da degradação da família, como nós vemos nos dias atuais, a sua casa pode ser protegida com esta vida, e que ninguém pode arrebatar da mão do Senhor a vida daqueles que são protegidos por Ele. Lembre-se da promessa de Jó, que ele receberia em dobro tudo o que ele perdeu. Vocês lembram disso? Quem se lembra? Mas a quantidade de filhos não dobrou. Por que não dobrou? Porque os filhos que morreram estavam guardados pelo Senhor. Se ele desse filhos em dobro, seria como se a salvação prometida para os filhos de Jó não tivesse acontecido. Então, quando ele recebe tudo em dobro, bens materiais não são salvos, mas os filhos, na mesma quantidade, é a confirmação de que tudo que Jó fez teve validade nos céus, porque ele ligou, estava ligado, ele cumpriu, estava cumprido. E ele faz essa amarra na cauda, solta no campo dos filisteus, incendiando as suas colheitas, destruindo os recursos dos filisteus.
Mas não só trouxe destruição, mas também inflamou ainda mais o conflito que existia entre eles e Sansão. Do versículo 6 ao 8, nós vemos as consequências da traição e da vingança. Os filisteus perguntaram: quem fez isto? Então Sansão era uma figura conhecida, não ficou escondido. Foi Sansão. Responderam: Sansão, o genro do Timnita, porque ele tomou a mulher e a deu a seu companheiro. Nós podemos pensar também nesse laço de amizade que existia aqui. Para você ver por onde Sansão estava andando, os perigos e a traição, as amizades ruins. Amigo, companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e o seu pai. Quando nós lidamos com quem não confia no Senhor, nós seremos traídos. Talvez vocês não tenham percebido, mas por que a esposa de Sansão traiu Sansão? É uma pergunta importante para nós. Por que traiu? Em Juízes 14, versículo 15, ao 7º dia, disseram à mulher de Sansão: persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa de teu pai. Convidaste-nos para vos apossardes do que é nosso, não é assim? Qual foi o motivo? Para que não viesse a morrer. Para proteger a própria vida, ela traiu o esposo. Ela traiu aquele em quem ela poderia pedir ajuda. Por causa do medo, ela traiu. Mas quando nós lidamos com quem não conhece o Senhor, quem não vive uma vida com Deus, nós seremos sim traídos. Ao descobrir o motivo da destruição, os filisteus eles queimam a esposa de Sansão, seu pai, cumprindo o temor que havia levado para que ela traísse Sansão. Isso nos leva a meditar às vezes que nós não confiamos no Senhor. E a necessidade que nós temos de mudar de rumo. Não adianta só ouvirmos as histórias. Quando nós não confiamos no Senhor, nós o iremos trair. Quantos não têm deixado de confiar em Jesus Cristo? Sansão era um homem forte. Pare para pensar, alguém derrotou Sansão antes? Quantos Sansão derrubava? Mas ela temeu a ameaça. É uma figura da igreja vivendo no mundo e as ameaças que acontecem ao nosso redor e a confiança que às vezes nós perdemos no Senhor. Nós precisamos olhar para o mundo, mas vendo Cristo, com os nossos olhares para o alto, vendo não o tamanho das ameaças que vêm contra nós, mas o poder que há em Jesus Cristo para nos proteger de todas elas, para nos manter a salvo, para ser a nossa fortaleza. Sansão era suficiente para protegê-la, e por causa do desconhecimento, por causa da incredulidade, por ela ser de fora, totalmente de fora, então alimente-se de Jesus Cristo, da sua palavra, da comunhão da igreja, da oração, das súplicas, para poder se fortalecer e diante do mal,
você não trair Jesus Cristo. O Senhor é suficiente para proteger a sua família. Parece algo simples, mas quando nós vivemos a adversidade, que nós sabemos o quão necessário é nós nos lembrarmos que o Senhor é suficiente para nos proteger. E Sansão ataca os filisteus com grande violência, intensificando ainda mais essa espiral de vingança. Então, a falta de fé e as ações motivadas por medo, desconfiança, podem levar a consequências devastadoras na nossa vida. Ao confiar em nossas próprias forças e agir de forma impulsiva, sem buscar a direção de Deus, nós iremos sucumbir. E nós nos colocamos num ciclo de destruição que afeta não só as nossas vidas, mas também de todos aqueles que estão ao nosso redor. Da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos. E nós deixamos de ser sal e de ajudar aqueles que necessitam. Do versículo 9 ao 13, os filisteus, vendo o que aconteceu, vão contra Sansão. Eles querem vingança. Eles querem pegar, já que ele feriu de novo, vamos para cima de Sansão. Mas aqui tem uma das maiores lições para mim, em relação ao que aconteceu ali. Uma covardia espiritual. Uma covardia que existiu naquele povo, porque Judá estava apático, como o povo judeu no período romano. E como às vezes acontece nas nossas vidas, a apatia espiritual. Então, quando os filisteus subiram, a Bíblia diz no versículo 9, e acamparam contra Judá e estenderam-se por Leí, eles perguntaram os homens de Judá: por que subistes contra nós? Responderam: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Judá manda 3.000 homens para ir até onde estava Sansão. E Sansão diz: eu vou, mas vocês não irão me matar, porque a briga não era com eles. Sansão foi levantado para libertar Israel. 3.000 homens. Covardia. Eles estavam covardes diante do inimigo. 3.000 homens. Um homem só. Sansão se deixa amarrar porque ele sabia o que ele iria fazer. Quando a gente vê alguns aspectos da vida de Sansão, retrata e remete ao que Cristo fez por nós. Simboliza a força da morte, tentando nos amarrar, e a força do pecado, tentando nos prender, fazendo com que nós venhamos a ter medo do que irá acontecer. Mas Sansão veio para libertar, porque tinha o Espírito de Deus que vinha sobre ele e arrebentava como se fosse uma linha. Mas o povo de Judá nem sempre foi assim. Que isso que é o mais impressionante. A nossa fé pode ir ladeira abaixo. No início nós éramos fervorosos, cheios de fé, cheios de Deus, orando, jejuando e buscando. Mas nós perdemos. Quando você vai lá em Juízes, capítulo 1, versículo 3,
essa mesma tribo disse assim, para enfrentar e conquistar aquilo que Deus tinha para eles. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. A apatia tomou conta daquele povo. Eles decidiram ficar escravos, presos, mesmo com tamanho poder à disposição deles. Foi uma escolha. Escolham viver debaixo do reinado de Jesus Cristo, que tem poder para curar, libertar, salvar, encher a sua vida de alegria e a manutenção da sua fé. É aquele quem nos coloca de pé, aquele que no dia da angústia tem condições de trazer vida àquele que está estéril. É o Senhor Jesus. Não deixe a apatia tomar conta da sua vida. Eu conto uma história, e eu me lembro que já contei aqui, que tinha um muro, e de um lado do muro, o povo, a igreja, o povo de Deus celebrando. Do outro lado, o reino que seria o reino das trevas. E um jovem olha e sobe no muro, e começa a caminhar naquele muro. E ele olha para o lado, Satanás não faz nada, e para o lado da onde estava a igreja, chamando, volte, esteja conosco aqui. E ele caminhava, e a voz ficava mais distante daqueles que eram de Deus, daqueles que estavam com Jesus Cristo. Mas do lado de Satanás ninguém falava nada. E ele pergunta, por que só eles insistem? E você está aí, não me oferece nada. Ele diz, o muro é meu. Saia de cima do muro. Porque eu também falo que esse muro, como aconteceu aqui com o povo de Judá, ele vai ficando mais alto, mais distante. Nós vamos ficando mais apáticos, sem vida e sem vigor. E fica mais difícil nós ouvirmos. Nós ficamos com mais medo de voltar. Aumenta a insegurança por causa do local onde nós estamos. Mas ainda assim, se Jesus Cristo está chamando, você pode voltar, independente dos riscos que você veja. Não há como deter o poder de Deus diante das trevas e das cadeias que existem. Pode ser de drogas, pode ser de uma perversão sexual, de roubo, de mentira. Independente da vida que nós levamos, o Senhor tem capacidade de restaurar a nossa vida, de trazer vigor, assim como fez com Sansão. Ele tomou as suas decisões, ele sofreu por elas, mas no final deste versículo, teve mais história de Sansão, tem mais coisa. A famosa queixada de mula. Um homem, pelo poder de Deus, derrubou 1000. Reconheça o Senhor na sua vida. Teólogos até hoje discutem o que seria essa queixada de mula. É o poder de Deus diante das trevas, diante das impossibilidades, diante daquilo que não pode ser resolvido. A solução em Jesus Cristo. Não há outro que possa nos chamar. E disse o Senhor, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que crê em mim, não morrerá eternamente. O Senhor Jesus Cristo está dizendo, a ressurreição está garantida para você. Você irá morar comigo eternamente. Todas as lágrimas serão enxugadas diretamente
pelo Senhor. Que o Senhor possa revigorar, trazer nesse dia que está sendo comemorado o Dia dos Pais, que você possa colocar a sua vida e a sua família diante do Senhor, tomando a decisão: eu serei revigorado no Senhor. Se eu estava perdido, eu fui achado pelo Senhor. Se eu estava apático, como Judá, quando ele traz vida, que foi o nascimento de Sansão, a estéril, ainda a Judá, o Senhor disse: eu salvarei este povo estéril, que não tem coragem de enfrentar com 3.000 homens, sendo que seria necessário só um, com o meu espírito, para poder enfrentar esses homens. Você só precisa de Jesus Cristo na sua vida. Você não precisa de mais nada. Que você possa, nesse momento, já cantar esse louvor. Clame ao Senhor. Faça como uma oração. Diga: Senhor, eu estou aqui. Você que está em casa, fale da fidelidade do Senhor diante de uma situação de calamidade. O Senhor é o nosso pastor e nada irá faltar na nossa casa. Não há limite para aquilo que o Senhor pode fazer. Não importa os anos, os dias, o que importa é a nossa decisão. Apresente-se outra vez diante de ti. Adora ao Senhor. Tu escutas e fazes. És fiel, Senhor. Bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar,
amar, dizer que és formoso. Formoso és. O Senhor Jesus é formoso, o Senhor Jesus é lindo. Ele é grande, Ele é bondoso. Aprendemos a sua palavra, ouvimos a sua voz falando conosco, que possamos, Senhor Jesus, levar essa palavra, que possamos levar esse sentimento de adoração, que possamos carregar isso no decorrer dessa semana, no dia a dia, no trabalho, nos nossos afazeres diários, que a sua presença seja o elo mais importante, e que possamos juntos, Senhor Jesus, eu, sua igreja, todos que aqui estão, todos que em casa estão assistindo, possamos louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor, ser um canal de bênção, ser usado em suas mãos. É isso que essa geração precisa, dos teus filhos que aqui estão. Que o Senhor nos conduza em paz, nos leve debaixo da tua graça, nos guardando de homens maus. Que a certeza tão certa de que esse ar que nós respiramos aqui possa ser a mesma de que iremos chegar ao nosso lar em segurança, protegidos e guardados por uma presença maior do que qualquer segurança estadual, municipal, seja ela qual for. Que a sua graça possa continuar com cada um aqui e com todos, meu Deus, que hão de estão assistindo, e com todos que iam seguir para o seu lar. Permaneça conosco. Nós oramos a Ti agradecidos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Ide em paz. Eu poderia estar em qualquer outro